E agora a gente recebe aqui o nosso secretário de transporte, Vinícius Riveretti. Antes de eu apresentá-lo, só quero falar que, meu Deus do céu, eu olho para esses secretários, tudo com cara de moleque, Rose. Eu fico com a sensação assim que o tempo passou. Eu não vou entrevistar mais menino com menos de 60, tá bom? Secretário, muito bom dia. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia a todos que nos escutam aí. Muito obrigado por essa oportunidade e pelo elogio aí no começo, que eu tenho cara de jovem, viu? Muito obrigado, Zezé. Nossa, pelo amor de Deus, é novinho demais da conta. Mas, secretário, o senhor está, na minha avaliação, tirando saúde, mas saúde ultimamente anda mal, mas assim, é a história da Covid, então é um assunto único. Mas transporte, para mim, é a pasta mais problemática da administração, da que passou, de outros municípios também, em função da qualidade do transporte público, do preço do transporte público e depois outras coisas polêmicas como radares, excesso de velocidade e tudo mais. Vamos começar pela questão do transporte público. Como que o senhor tem agido para tentar reduzir as críticas em relação à qualidade do transporte, seja na pontualidade, seja na questão de superlotação? Zezé, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado. Todo mundo tem o mesmo pensamento que você começou a sua fala no início desse programa, né? Que o transporte público é uma pasta complicada, um grande desafio. Eu vejo pelo lado positivo também, né? Você fez uma pergunta aí sobre o transporte que a gente está fazendo. Eu vou tentar ser bastante objetivo e claro para todos que nos ouvem. Desde quando nós chegamos aqui, eu e o Ayrton, né? O Ayrton, que é o presidente da INDEC, a INDEC ficou com a questão mais operacional, né? Desde quando nós chegamos aqui, o que a gente tem feito? Nós fizemos um projeto chamado Operação Pé na Calçada, né? Onde os gerentes, os diretores e os coordenadores e vários funcionários da empresa estão na rua para a gente começar a cobrar o resultado do transporte público. Eu não sei se vocês sabem, eu não posso falar do passado, né? Eu posso falar do presente. E o presente diz o seguinte: quando nós fizemos essa operação de colocar as pessoas nos abrigos de ônibus, nos terminais, isso foi falado para a gente que nunca tinha sido feito na história dessa empresa, né? De realmente colocar a fiscalização para ver se a ordem de serviço que saiu da INDEC vem sendo cumprida pelos operadores do transporte público. Então, isso fez com que a gente melhorasse o sistema. É claro que a gente não vai ter uma melhora da noite para o dia, mas a gente tem, hoje, se você observar as reclamações, né, que são muitas, nós temos aproximadamente 200 linhas, né, nessa cidade. São 3 ou 4, ou 5, 6 linhas que existe uma reclamação de forma mais agressiva, né? E nós focamos nessas linhas e estamos fazendo o máximo para tentar resolver esse problema. E quais são as questões dessas linhas? É a superlotação, né? O que eu quero dizer para você, e a Rose me conhece um pouco mais, talvez você é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar, eu sou uma pessoa muito transparente, né? É a minha obrigação prestar contas do nosso trabalho. Então eu estou dizendo para você o seguinte: nós estamos cobrando diariamente, né, de hora em hora, o serviço do transporte público. Cobrando, que eu falo, são os operadores do transporte. Sim. E o que são essas reclamações, né? Ontem eu participei de uma reunião do comitê do Covid, e aí eu sou muito claro para você. Se no nosso país, né, vamos falar da cidade de Campinas, não houver um escalonamento nos horários do trabalhador, tanto do serviço, quanto da indústria, quanto do comércio, existe pico na Itália, no Japão, na Índia, em todos os lugares que eu estou falando para você existe o pico. Se não houver um escalonamento nos horários de entrada e de saída, não adianta eu colocar, eu vou dar um exemplo para você que eu dei ontem no comitê do Covid. Você imagina um ônibus saindo do terminal,
às 7 horas da manhã. Eu posso colocar um ônibus atrás, 3 ônibus. As pessoas vão encher os 3 ônibus. Só que no próximo ponto tem gente tem gente para entrar no ponto. Então vai haver uma falta de entrosamento no horário. Ou seja, as pessoas, quando vem o primeiro ônibus no terminal, todas querem entrar no ônibus. Por quê? Porque se ela chegar atrasada no seu trabalho, ela vai ser demitida. Agora, secretário, desculpa só interromper, porque eu acho que isso é uma questão muito premente em todas as cidades por conta da pandemia, porque a maior reclamação dos campineiros, e quando tem live do prefeito, todo dia tem essa questão. E a gente vive recebendo aqui dos ouvintes do programa uma reclamação de que há uma proibição no comércio, fecha tudo, tem a fiscalização, mas os ônibus continuam superlotados. Eu consegui compreender o que o senhor falou, que dependendo do horário, sem o escalonamento, não é possível você atender e permitir com que esses ônibus não estejam superlotados. Sem o escalonamento, não seria possível aumentar o número de ônibus? Eu consegui entender o que o senhor falou, por mais que eu coloque número de ônibus a mais, mas não daria para fazer uma conversa com as empresas de ônibus para poder aumentar o número de veículos nessas linhas principais? Porque realmente, secretário, é vergonhoso as pessoas apinhadas e a gente dizendo que não tem que ter isolamento social e dentro dos ônibus todo mundo igual sardinha. Rose, eu vou dizer uma coisa para você, né? Eu posso até depois te enviar isso. Primeiro, assim, de forma muito clara, nós temos estudos no mundo que dizem que a aglomeração dentro do ônibus não transmite o vírus. Mas eu vou entrar no assunto que você está dizendo. Antes da pandemia, Rose, nós tínhamos em Campinas 1.070 ônibus no sistema, né? Mais especificamente em março de 2020. Houve uma redução de passageiros. Em março de 2020, sim, com o 60%. sistema de ida e volta, nós tínhamos 600 mil passageiros dia. Hoje a gente está em 220 mil dia. Nós estamos com 700 ônibus na rua. Houve uma redução de passageiros de 60% a 70%. A redução do transporte foi 30% do ônibus. Então, assim, nós estamos... 30%. Então, nós estamos, o que você disse, nós vemos desde janeiro, quando nós chegamos aqui, como eu disse para você, essa operação Pé na Calçada, que é extremamente importante. O que a gente fez? Semana passada, já tem 6 novos ônibus articulados, que são aqueles ônibus maiores, e nessa semana e na semana que vem vão entrar mais 14 ônibus articulados, né? Dando um total de 20, focando exatamente nessas linhas onde a gente tem problema de nível 6, que a gente chama, que é a aglomeração, né, máxima. Então, como eu disse para você, diariamente, a Zezé foi muito feliz na sua fala, o transporte público ele é muito dinâmico, diariamente. Então, diariamente a gente vem acompanhando essas linhas que têm reclamação. E diariamente a gente vem colocando ônibus a mais no mesmo horário, não é no dia seguinte, é no mesmo dia que a gente tem a gente identifica lá na prática, no terminal ou no abrigo de ônibus em que tem os nossos agentes, imediatamente a gente coloca outro ônibus. Agora, eu quero que vocês entendam, e eu sou muito claro para a população, nós temos 220 linhas nessa cidade. Eu tenho reclamação nível 6 em 3, 4 linhas. E são nessas linhas que a gente vem focando desde janeiro. E eu falo para você, viu, Zezé e Rose, eu sou um sonhador porque eu acredito que dá para fazer as coisas. Por onde a gente passou, a gente conseguiu realizar. A gente precisa, né, o cidadão, de um modo geral, eu posso falar da cidade de Campinas, nós precisamos entender o seguinte: o transporte público coletivo transporta a massa. Então, o transporte público coletivo precisa ter prioridade. O que é prioridade? Nós temos uma cidade com 5.000 quilômetros de via pública em que temos somente 5 quilômetros de faixa exclusiva. E essa faixa exclusiva não tem radar de fiscalização quando um carro entra nessa faixa exclusiva. Ou seja,
nós precisamos priorizar o transporte público coletivo para que a gente possa voltar a ter uma demanda para a gente fechar a conta. Eu estou falando de várias coisas, assim, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. O transporte público precisa ser prioridade. O empresário precisa entender, e aí é um detalhe importante que eu quero falar aqui para vocês, 50% hoje dos usuários do transporte público, quem paga o Vale Transporte é o empresário. Então ele precisa entender que o escalonamento é importante, porque senão a passagem vai subir e quem vai pagar a conta é o empresário. Porque quem paga a conta da grande maioria do aumento da passagem é o empresário, pois ele que paga o Vale Transporte. É limitado a 6% do salário mínimo, o desconto que vem no trabalhador. Então, quando sobe a tarifa do trabalhador vinculado ao empresário, quem paga a conta é o empresário. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós precisamos priorizar o transporte público e é isso que o Dário nos pediu e é isso que a gente vai fazer. Semáforo inteligente é um tipo de ação e faixas exclusivas, mas realmente exclusiva, com fiscalização e com horário de pico. Nos horários de pico, o ônibus tem que ter prioridade e ele vai ter prioridade na nossa cidade. Agora, secretário, você falando da questão do transporte, existe em Campinas uma situação bem complicada em relação à licitação de ônibus. Ela foi julgada irregular ainda no governo Hélio de Oliveira Santos, deveria ter sido feita no governo Jonas uma nova licitação, foram feitos editais, isso acabou sendo judicializado, suspenso, e a gente tem um problema que o BRT só vai poder entrar 100% em operação se essa licitação for feita. E até agora nada. Como que está isso? Bom, Rose, primeiro, assim, até agora nada, que é importante a sua pergunta, porque ela vai poder esclarecer muitas coisas. Você já fez o resumo aí, né, de toda a história do contrato. Se você olhar e pesquisar... secretário, por isso que é ruim a gente ser velha. A gente sabe tudo. É um problema isso, né, Zezé? Eles não são velhas, não, pelo amor de Deus. Santa Maria. Vai lá, secretário. O que é importante, né? Se você pesquisar, desde quando eu estou secretário, desde janeiro, desde quando eu cheguei aqui, eu venho pesquisando muito, entendendo muito essa questão do transporte público. Se você pesquisar as licitações que vêm ocorrendo no nosso país, a grande maioria vem sendo judicializada, a grande maioria das cidades grandes vem tendo dificuldade, né, em elaborar uma nova licitação. Mas o que eu quero dizer para você? Nós estamos num momento complicado porque existia a possibilidade de aditar esse contrato de concessão, né? E a equipe jurídica da Prefeitura Municipal de Campinas entendeu por bem não aditar o contrato, né? Então, o contrato não será aditado, como a Rose disse, foi um contrato lá na gestão do Dr. Hélio que já tinha sido questionado. Então, essa é uma medida do governo Dário, eu vejo como uma medida inteligente, né? Para a gente não dar seguimento nisso. E estamos trabalhando, Rose, no novo edital de licitação, né? A gente deve publicar isso ainda esse ano, estamos trabalhando muito para isso, né? Por quê? Esse novo edital de licitação tem que ter a operação do BRT, né? E é isso que a gente está incluindo nele. Então, você tem a certeza que a gente vai fazer o máximo, né, necessário para fazer esse edital esse ano. Então, vocês não vão aditar o contrato, mas vocês vão fazer uma contratação emergencial? Na verdade, exatamente isso. Porque vence o contrato, né? Por isso eu estou perguntando. Exatamente, eu ia chegar lá, mas é exatamente o que a gente vai fazer. A única opção que nos resta, né, é essa, né? Sendo bem claro, é a única opção que nos resta. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Então, a gente pretende fazer essa contratação emergencial o mais rápido possível para que a gente possa dar tempo de publicar o novo edital e ter o novo contrato de concessão, já incluindo a operação do BRT, que a gente acha que muda a história, né, do transporte público na nossa cidade, né? A obra do BRT ficou como vocês sabem, ficou ainda com a gestão do ex-secretário de Transporte e secretário atual de Infraestrutura, o Barreiro. Então, ele pretende acabar em breve a obra.
e com a licitação nova na rua, a gente vai conseguir aí operar o novo sistema. Bom, secretário, eu vou voltar à questão do transporte coletivo. A gente, quando saiu a licitação, né, essa licitação que foi conduzida na gestão Jonas, pelo Barreiro e todo mundo, foram feitas uma série de exigências, ar-condicionado, o tipo de combustível a ser usado no centro da cidade, né? Bastante coisa, internet nos ônibus, assim, várias exigências. Mas, assim, a sensação que nós temos aqui, enquanto pessoas que cobrem essa área diariamente, né? É de que a população, o grande desejo é esse, que o ônibus chegue na hora e que o ônibus não esteja lotado. É isso aí que o pessoal demanda. Como conseguir, principalmente, que os ônibus não estejam lotados, se existe uma questão de equilíbrio das contas? Porque as empresas de ônibus, elas vivem dizendo que elas operam com uma margem mínima de lucro ou no vermelho, a ponto da prefeitura subsidiar através das gratuidades, porque o sistema não poderia bancar isso. Qual que é a real situação das empresas de ônibus em Campinas, que operam o transporte em Campinas? E eu sei que o transporte não é barato, secretário, mas, assim, a gente tenta entender essa conta para saber um pouco mais. Explica para a gente. Zezé, eu vou te dizer uma coisa. É possível ter um transporte público com dignidade, com conforto, com segurança. Por isso com a mesma tarifa? Com a mesma tarifa. Por que eu estou falando tudo isso, Zezé? Primeiro, quando você... É importante dizer isso, e eu falo isso para muitas pessoas. Quando eu cheguei aqui na Secretaria de Transporte, eu vou repetir a minha fala, eu comecei a entender o transporte público, né? Eu comecei a entender os aplicativos, eu comecei a entender o táxi. Então, o que eu quero dizer para vocês, Zezé? Você só tem a pessoa só vai andar de ônibus se o terminal for um terminal limpo, decente, um banheiro limpo, um banheiro que você possa usar, um ônibus com um motorista educado, um ônibus não cheio, um ônibus limpo, né? Um ônibus com ar-condicionado. Você volta a ter a demanda. Para você ter uma ideia, em 2004, vocês que estão um pouco mais velhas que eu, em 2004, Perdemos a amizade, hein? Perdemos a amizade, tô brincando. Em 2004, Campinas transportava 1 milhão de passageiros por dia. Hoje, Campinas está transportando 220 mil dia. Ou seja, as pessoas... O que aconteceu? Encontraram outra forma. Exatamente. Só anda realmente quem não tem condições. Mas isso a gente precisa mudar. E vai mudar como? Na minha opinião, né? E é isso que a gente vem trabalhando. É levando o horário, ele tem que ser cumprido. É levando conforto. É levando dignidade. É levando um abrigo de ônibus coberto. Como é que você está numa cidade, que é a 9ª cidade do país, de 5 mil abrigos de ônibus, somente 1.000 são cobertos? Então, esse tipo de coisa a gente tem que mudar. Então, como é que muda? Claro que com trabalho, mas assim, trazendo a pessoa que é transportada de novo para o transporte público, né? E como? Melhorando com faixa exclusiva, os semáforos inteligentes. Por quê, Zezé? A pessoa está dentro do ônibus, Zezé, aí ela vê uma moto passando. A moto é fácil de comprar. A moto é mais barata. A moto vai levar ele para um lado e para o outro. Então ele vai lá e compra uma moto. Por que ele vai ficar andando do ônibus se o ônibus não anda? Se o ônibus não tem... A moto chega rápido. Então, a moto chega rápido. Ele o ônibus não tem... Então, mas por que chega rápido? Porque ele tem prioridade, ele passa em qualquer lugar. Agora, o ônibus, eu estou falando da cidade de Campinas. São Paulo eu sei que tem prioridade.
O ônibus na cidade de Campinas não tem prioridade, ele precisa ter prioridade. Eu não estou falando que tem que ter faixa exclusiva na cidade inteira, eu não estou falando que tem que ter faixa exclusiva o horário inteiro do dia, né? Mas tem que ter um horário de pico, né? Tem que ter uma faixa exclusiva para o ônibus andar. E é isso que a gente vai fazer. Então, assim, a conta fecha. Agora, você falou aí que a passagem... Secretário, mas essas faixas exclusivas e preferenciais que existem em Campinas, então, são só de brincadeira? Não, eu não estou falando que é só de brincadeira, Rose. O que eu estou falando é o seguinte: se você estiver com o seu carro hoje em São Paulo, uma faixa exclusiva, existe um radar ali que vai te multar. Em Campinas não tem isso. Se não tiver uma frente de trânsito, a gente não vai ter. Então, assim, o carro, você sabe. Então significa que o senhor vai colocar radares nesses pontos para poder... Nós estamos fazendo um estudo para colocar esse tipo de fiscalização. Para ser eficiente. Nós precisamos ser eficientes, e isso é uma forma de ser eficiente. O radar, outra coisa que eu quero falar, que foi falado no começo, o radar, ele não tem o objetivo de multar as pessoas. Ninguém faz a conta, né? Quantas pessoas passam em tal avenida e não levam multa? 1 milhão. Quantas levam? 1.000. Ué, então quem está errado? As 1.000 ou 1 milhão? O nosso papel é educar, é avisar que tem o radar, a gente está fazendo tem umas placas novas que a gente vem instalando na cidade, com esse aviso de mudança de velocidade, para educar as pessoas. Ninguém quer multar ninguém, né? A gente quer educar antes de punir. Então, voltando, viu, Zezé? Zezé, você sai hoje do Campo Grande, desce no centro e vai para o Alphaville a R$ 4,95. Se você fizer esse mesmo trajeto em Curitiba, você vai gastar R$10. Ah, mas Curitiba é modelo. Curitiba é metade do transporte público, é metade do nosso tamanho em tamanho. Em área. Minha cabeça está... Curitiba é metade de Campinas em extensão territorial. Ou seja, aqui a extensão nossa são quase 800 quilômetros quadrados, né? É uma grande diferença, gente. Essa questão da integração de 2 horas que o governo Jonas fez é fantástica, né? Você, normalmente, né, se fosse antigamente, você pagaria R$ 4,95, depois você pagaria mais R$ 4,95 para ir para outro lugar. Hoje não, você tem 2 horas para atravessar e ir para outro ponto sem gastar mais R$ 4,95. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar, e aí quando eu falo para vocês do semáforo inteligente, o que é o semáforo inteligente? É o semáforo, ele vai entender os horários de pico e vai deixar o ônibus e o carro andar, né? Porque é automático, ele vai ver a quantidade de fluxo de carro que vem passando, né? E vai, esse horário ele vai ficar mais verde, esse horário ele vai ficar mais vermelho, não tem problema. E aí o que acontece? Reduz o custo. E aí tem outras coisas, e aí eu quero dar um exemplo aqui que é importante, que eu lembrei agora. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nessa operação Pé na Calçada, eu fui com o presidente da INDEC ali na Moraes Salles com a Glicéria. Ali naquele terminal de embarque, né? Que é um terminal no meio do canteiro, né? Não é um terminal. É um abrigo de ônibus no canteiro central. Zezé, você não imagina, o ônibus chegou à linha 212. O ônibus parou ali e ficou 8 minutos, vou repetir, 8 minutos para as pessoas entrarem no ônibus. Nossa. A pessoa vem, passa o bilhete ali no leitor e entra. 8 minutos. Enquanto isso, Zezé, o segundo ônibus já passou. Para você ter uma noção. O semáforo abriu e fechou 9 vezes. Ah, Vinícius, mas como é que a gente resolve isso? Aí é a vontade de fazer as coisas que eu quero dizer para vocês, né? Com todo respeito. Como que a gente resolve? Você faz um terminal no canteiro central, fechado, coberto, né? Com conforto, com segurança. A pessoa já paga dentro do terminal, já passa no leitor e só fica esperando o ônibus. Na hora que o ônibus entrar, não precisa nem da catraca. Ele entra, não vai ficar 1 minuto. Ou seja, a operação vai ser mais eficiente, o custo vai ser menor, porque o ônibus não vai ficar parado, ligado, funcionando, gastando óleo, gastando todo tipo de... Então, assim, é isso que a gente vai fazer. Em Curitiba, por exemplo, tem isso, né? Aqueles terminais,
As pessoas já estão ali, quando ela entrou ali, Zezé, ela já pagou, já fez a leitura. Ela só ela entra no tubo, né? Eles chamam de tubo. O ônibus chega e você faz o embarque. Você cai de 8 minutos para 1 minuto. Além disso, segurança, porque a pessoa vai estar dentro de um terminal. Ah, mas você vai fazer isso em todos os terminais da cidade? Não, mas nós temos que fazer os principais, né? Onde tem o maior fluxo. Secretário, então, no meu tempo aí que eu cobria transporte, eu cobri muito, né? O senhor falou aí de 2004 que transportava 1 milhão de passageiros, e eu me lembro que os empresários já diziam que tomavam prejuízo, que estava no vermelho. Me lembro de várias greves aí que eu cobri de motoristas de ônibus, e a discussão em torno do equilíbrio financeiro sempre desde essa época, quando tinha 1 milhão. Agora tem 280 mil, o discurso é o mesmo. Quer dizer, o povo que não muda, o povo, viu? Mas o que eu quero saber é o seguinte: dentre os pontos que sempre foram levantados pelos empresários como problemáticos em Campinas, esse de não ter vias preferenciais sempre foi um deles. Eles sempre pontuaram que isso encarecia o transporte, de ficar em congestionamento, de ficar nos pontos esperando cobrar as passagens e tudo mais. Agora a gente tem a possibilidade de ter o BRT, pelo jeito que eu entendi aqui, em breve, porque um contrato emergencial deve permitir que, assim que o BRT, as obras estejam prontas, o senhor coloque esses ônibus para circular no corredor, uma vez que os veículos já estão aí, já foram comprados. O quanto que isso vai reduzir em tempo e em dinheiro, assim, em gasto para as empresas? Já que eu acredito que essas linhas sejam as piores, essas linhas dos corredores Campo Grande e Ouro Verde. Zezé, eu acho que assim, essa obra ela vai fazer com que a gente reduza em 50% a questão do tempo, né? Isso que vem sendo falado aqui. Mas não, eu gosto de dizer para você o seguinte: existem também as linhas do Campo Belo. Então, assim, fora o BRT, que já é um avanço inacreditável, né? Eu falo para vocês, assim, eu estive recentemente com o secretário de Estado de Transporte Metropolitano, Baldi, e a gente falava eu sou meio sonhador, né? E aí eu falei, Baldi, Campinas precisa ter metrô, né? Ele falou assim, Vinícius, você sabe quanto custa o metrô? E eu não tenho ideia. Ele me falou, R$1 bilhão 1 quilômetro. É ridículo. Então, assim, para pagar a conta de um metrô, o número de passageiros tem que ser uma coisa gigantesca. Né? É isso que eu ia colocar para o senhor. Nós entrevistamos no ano passado o Jurandir Fernandes, que é o ex-secretário de Transporte, Metropolitanos e local, e ele disse que Campinas ainda não comportaria o metrô por conta do número de passageiros que ela precisaria ter para poder se pagar. Então, que o BRT é a melhor solução nesse momento, porque você tem que ter no mínimo, acho que 40 ou 60 mil passageiros por hora para poder compensar o custo de um metrô. É exatamente isso, Rose. Você vê que se você pensar que o BRT tem 38 quilômetros, custaria 38 bilhões de reais ter um metrô com, né? Então, assim, comparativo que foi gasto 500 milhões, né? Está sendo gasto aproximadamente. Então, assim, é totalmente diferente a conta. Agora, existem outros modais, né? A própria Rose já divulgou ontem um edital que a gente soltou, mas voltando para Zezé, então assim, é esse tipo de coisa, exemplo, o BRT, que a gente tem que ter na cidade como um todo, né? Nos principais trajetos, para que o ônibus tenha prioridade e o custo do sistema reduza. Vocês podem achar que... E aí tem outras coisas, né? O governo federal, por exemplo, ele dá isenção, né, para idoso. Eu não sou contra, eu sou favorável a isso. Mas ele precisa ajudar a pagar a conta. Porque quem paga a conta somos nós no município. Ele não dá ele dá isenção. E o pior, uma coisa que eu acho que teria que ter, né, que não tem. A Constituição diz que somente mostrando o documento
você entra dentro do ônibus, né? Teria que ter, né, não só isso, teria que ter um cadastro para a gente controlar isso, porque tem muita gente que não tem 60 anos, aparenta ter 60 anos, mostra o documento e naquela correria do dia a dia, eu duvido que o motorista olhe exatamente a data de nascimento da pessoa para ver se ele tem 60 anos. Então, assim, são outras coisas que a gente precisa também falar, que precisa mudar, né? A gente precisa ter o controle dos idosos, né? Para que a gente possa ter transparência nisso. Agora, secretário, falando de opções de modal, explica para o nosso ouvinte o que é essa proposta de estudo que vocês abriram um chamamento público para poder ter aí um modal ligando o centro, né, ali a estação, ai meu Deus, fugiu, a estação Cultura ao aeroporto de Viracopos. Na verdade, Rose, o que eu acho é o seguinte, Campinas precisa pensar grande, né? Como eu venho dizendo, nós somos a 8ª cidade do país, né? Nós ainda temos Zona Azul no papel, né? Outra coisa que a gente vai fazer, é uma coisa que não é possível uma cidade, capital da ciência, tecnologia e inovação, ter Zona Azul no papel. Então, assim, você vai para outras cidades, aí já está no aplicativo. Então, esse edital que a gente soltou ontem, né, no Diário Oficial, a ideia é receber estudos, né, que nos dizem que se vai fechar a conta um novo modal de transporte que saia do aeroporto até a estação. Um dos motivos, né, também desse estudo, que eu acho que é muito importante dizer, né, vocês acompanharam, eu acredito, a visita do secretário de Estado de Transportes Metropolitanos do Baldi em Campinas, é também o trem intercidades, né, que vem de São Paulo para Campinas. Eu sei que essa história vem sendo falada há anos, né? 30. Oi? Uns 30 anos. Você não tinha nascido ainda, secretário? Eu nascido, sim. E assim, eu digo para vocês, eu já estive 2 vezes no governo do estado, né? E ele esteve aqui uma vez. O projeto está muito bem encaminhado. Seria o TIC, Trem Intercidades, né, que vem de Jundiaí para Campinas direto, e seria o TIM, Trem Intermunicipal, que vem parando em algumas cidades até Campinas. Eu acho que, eu falo para vocês, eu sou uma pessoa com muita esperança, eu acredito que esse trem vai sair, existe uma grande chance de sair, o projeto está muito bem adiantado, e eu acho que essa ligação, né, esse edital que a gente publicou ontem, que vai receber propostas do poder privado para nos dizer qual o melhor modelo, qual o melhor trajeto, né, para fazer esse tipo de operação. Eu acho que ele... trem de superfície esse ou não? Exatamente, no superfície, exatamente, essa é a ideia. Então, assim, eu acho que isso é extremamente importante para a nossa cidade, né? A nossa cidade precisa disso. O aeroporto de Viracopos é uma referência hoje, vocês sabem, nacional. Então, acho que isso vai ajudar muito Campinas. Secretário, o que eu não entendi nesse estudo é que a BID ela vai ser uma das empresas que vai participar disso, né? Como que é esse edital? Vocês chamam as empresas e as empresas que entregam o estudo para não ter custo para a prefeitura, é isso? Exatamente, Rose. Eu acho que assim, tem alguns assuntos, né? Quando você vê aí várias concessões acontecendo atualmente no nosso Brasil, né? Um modelo, por exemplo, é a concessão de terminais, né? Que você concede um terminal do transporte público lá para a pessoa subir um prédio residencial, comercial, e ele vai tocar toda a operação e ainda vai pagar um valor para a prefeitura mensalmente. O Zona Azul também é basicamente isso. Esse tipo de ferramenta que a gente fez ontem é o seguinte, nós não somos especialistas nisso, né? Então a ideia é que o privado apresente um estudo e diga se existe essa condição, se fecha a conta. Uma das empresas, como você disse, foi a BID, ela apresenta o estudo e se o estudo avançar e tiver uma concorrência e alguma empresa ganhar isso aí, a empresa que ganhar, ela só tem que pagar o estudo para a empresa que o fez. Então, não existe custo para o poder público. Então, essa é a ideia dessa manifestação privada de interesse público, né?
nós temos um interesse público e o privado tem interesse nisso. Então, essa foi a ideia desse edital de ontem. Tá. Ok. Bom, acho que o secretário ele tem coisa para fazer e a gente vai ter que liberar o secretário. Você vai fazer nenhuma pergunta de radar que você começou falando nisso? Ué, mas de radar eu acho que é mais a INDEC, não é não? Eu estava pensando na gente pescar o presidente da INDEC e trazer ele aqui também, e aí a gente centrar fogo em radar, porque é o que o nosso ouvinte quer ouvir. Mas o senhor tem mais alguma informação acerca de radar? O que muda? Bom, além dessa avaliação acerca de radares para fiscalizar as faixas de ônibus, o que mais que tem nesse assunto aí, de novo, que o senhor está preparando para a gente? Ô Zezé, você sabe que ontem entrou uma pessoa aqui na minha sala e falou assim: Vinícius, você é meio, né, porque você está inventando placa. Vocês viram recentemente que na cidade aí, né, 1h40, outra hora é 50, inferno. Outra hora é 60. Avenida Mackenzie, aquilo lá é um inferno galego. Não gosto nem de ir no Santo Zezé, calma, Zezé. Zezé, o que a gente está fazendo, Zezé? Eu acho que assim, o radar ele é importante, né? Vocês sabem disso. Eu só quero dizer que o nosso país precisa de educação, e é isso que a gente vai fazer. Nós estamos colocando placa nas principais avenidas, dizendo o seguinte: a partir deste ponto, a velocidade é tal. A partir deste ponto, a velocidade é tal. Eu acho que a gente tem que identificar o radar. Falei isso para o Ayrton recentemente. Todos os radares da cidade têm que estar identificados, ele tem que ser visto de uma forma muito clara e tem que estar identificado. Esse é o objetivo. Ninguém quer multar ninguém. Agora, secretário, não é possível a gente ter apenas uma velocidade? Eu sei que tem estudos técnicos que parametrizam... O Conselho Nacional de Trânsito, que fala perto de faixa de pedestre, a velocidade é tanto. Mas esse conselho é uma coisa, né? Mas para o motorista, é um inferno de Dante. Você começar a velocidade com 70, de repente cai para 60, depois 50. E olhando como leigo, secretário, tem vias que não tem justificativa para essa redução. Não tem. Porque você não tem. Só se os engenheiros vierem aqui de trânsito e explicarem e desenharem, porque não dá para entender. Tem que desenhar. Tem que desenhar, porque sem desenhar não tem. A gente já vai te liberar, secretário. Não é possível. Não é possível rever em algumas vias e Rose, apenas uma velocidade? Rose, eu falo para você, vou repetir para você. Você imagina, eu quando cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu falei foi essa, né? É uma revolta geral da população, essa questão de mudança de velocidade. Então, o que a gente já fez, que eu falei? Avisar, né, que mudou. Mas, assim, é uma questão técnica, né? Você vê, onde tem ciclovia, eles orientam que a velocidade seja 50. Então, assim, eu acho que eu me comprometo aqui, se vocês quiserem, a gente apresentar esse estudo para vocês, né? Eu falo para você que existe uma questão técnica. O mais fácil para mim era chegar aqui e falar: coloca 60 em tudo e vamos embora. Eu não vou fazer isso, eu não sou assim. Então, assim, os técnicos, eles têm estudos, mas eu acho que a gente pode rever. Então, se você puder me passar, ou se não, é uma opção sua, as principais avenidas que vocês têm. Nós estamos tentando aqui na Prestes Maia também fazer essa... Os ouvintes, eu acho que a gente pode pedir para os ouvintes nos enviarem. Por favor. Porque são eles que reclamam, né? Aí eles nos enviam e a gente manda para você. Secretário, antes de terminar, tem uma pergunta aqui de leitor, de ouvinte, que diz o seguinte: ele pergunta se os ônibus têm câmeras em tempo real funcionando, e a segunda é se é possível monitorar os passageiros sem máscaras dentro dos ônibus. Eu falei isso ontem, viu? Nós vamos fazer uma campanha agora forte na semana que vem, né? Para incentivar as pessoas a não comerem dentro do ônibus, a não tomarem água dentro do ônibus, a não usar o celular dentro do ônibus. E assim, essa questão da máscara, Rose, foi o que eu falei ontem. Oi?
Não, matéria. Eu estou aqui pensando nisso da matéria. Foi o que eu falei ontem na reunião do comitê do Covid. Vocês acreditam que hoje, nesse feriado, vai ter algumas famílias que vão aglomerar com mais de 10 pessoas? Sim. Sim. Então, assim, elas sabem que não pode aglomerar. No ônibus, elas sabem que é para usar máscara, mas existem algumas pessoas que são complicadas, né? Eu acho que eu não vou entrar nesse mérito. Então, qual é o nosso papel? É a educação, como eu disse, é incentivar. Nós vamos colocar também nos terminais aqueles pontos de 1,5 metro de distância, para que a gente possa, talvez, começar o transporte público sair do lado negativo e talvez um pouco do lado positivo, de trabalhar mais a educação com a população, capacitar os nossos agentes de mobilidade urbana para que eles orientem a população a usar máscara, a tomar cuidado, a não mexer no celular dentro do ônibus, a não comer. Então tem uma série de coisas. Vamos trabalhar para colocar o dispenser de álcool em gel dentro de todos os ônibus do transporte público. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, né? Então é isso que a gente vai fazer. Sobre a questão das máscaras, né? Tem alguns ônibus que tem câmera, outros não, mas isso a gente quer prever no novo edital, viu, Rose? Que todos os ônibus tenham câmeras, para também trabalhar a campanha de assédio, né? Trabalhar muito forte para reduzir esse tipo de assédio. Você sabe, olha, uma observação só para terminar, os ônibus de Campinas já tiveram câmeras, era por questão de segurança. Mas essas câmeras foram retiradas porque não tinha quem ficasse olhando essas câmeras, porque isso daí gerava um gasto extra para as empresas, então arrancaram todas as câmeras. Mas eu acho que é uma forma da gente, né, Zezé, eu acho que a gente tem que, como poder público e gestor público, né, nós temos que ter zelo, né? Então isso é uma forma de transparência, né? Da gente saber realmente quantos passageiros entraram, quantos saíram, quantos idosos, enfim. Eu acho que hoje, viu, Zezé, uma câmera é automático, ela conta automaticamente. A inovação hoje é uma coisa fora de série, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito hoje, senão eu falo demais. Se eu ficar falando aqui, não vou ficar a tarde inteira falando. Secretário, boa Páscoa para o senhor, muito obrigada pela entrevista e nos encontraremos de novo com certeza. Um abraço. Obrigada, secretário. Eu agradeço muito a vocês, tá? Estou à disposição sempre que vocês precisarem, para crítica, para qualquer coisa, é minha obrigação, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para trabalhar, então eu espero contar com vocês também aí. E Rose, você me cortou, desculpa, peça aos ouvintes para enviar as reclamações de linha de ônibus, para mim não tem problema nenhum, isso ajuda a gente a ser um pouco melhor e fazer mais. Então eu agradeço mais uma vez esse espaço e também um bom dia para vocês, uma boa Páscoa para vocês e para a família de vocês e para todos que nos ouvem também.